Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a proposta do Haddad de acabar com a estabilidade para servidor público sem resultado. Tá? Muito embora esse tipo de coisa já tenha sido colocado antes, né, em reformas anteriores e foi barrado na justiça. Então eu acho que isso não vai acontecer. Agora, é uma coisa boa isso? Eu acho que sim. Acho que ele precisa realmente acabar com a estabilidade do servidor público por dois motivos principais. Primeiro, para acabar com um pouco da atratividade que tem o setor público para os trabalhadores do Brasil. Isso é ruim para o Brasil, porque muita gente prefere fazer serviço público, prefere ser servidor público pela estabilidade. Na verdade, talvez a nata das pessoas no Brasil, o pessoal que tem maior capacitação, que faz as provas, que vai se dar bem na escola, acaba indo para o serviço público, onde não contribui para a sociedade, né? O Estado, vocês sabem, é um peso morto na sociedade, não ajuda a sociedade em nada. Então, isso é um lado positivo. O outro lado positivo é justamente que o caminho é diminuir o tamanho do Estado, e para isso o fim da estabilidade é uma coisa positiva. Eu sei, vai ter gente falando exatamente o quê? Que, não, mas isso daí, você acha que eles vão demitir os petistas da administração pública? Não, eles vão usar isso daí para eliminar os bolsonaristas da administração pública, vão usar isso politicamente, coisa e tal. Esse sempre foi um motivo para haver a estabilidade pública. Mas a verdade é que e sim, eu concordo, existe esse risco. O ponto que eu vejo nisso daqui é que os benefícios são maiores que os riscos nesse caso. Essa notícia foi sugerida por Adoro Pagar uma DARF Gostosa, Mu, Nippon Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Haddad está sugerindo o fim da estabilidade para servidor público. Para quem não sabe, está rolando uma ideia de proposta de reforma administrativa, porque, no final das contas, todo mundo sabe que o governo está insustentável, está gastando dinheiro demais, e o grande problema, que o mais o governo gasta dinheiro é com pagamento de funcionários, né? E isso acaba gerando uma ineficiência geral no governo, né? Para o governo gastar mais alguma coisa, tem que arrecadar mais, e a sociedade já não aguenta mais pagar imposto, né? Então está rolando essa proposta de reforma administrativa, e o Haddad está colocando aqui justamente, ele defendeu nesse sábado, dia 27, o fim da estabilidade garantida para servidores públicos que não entregam resultados, né? Foi apenas uma declaração, não foi uma proposta concreta, isso aqui está muito longe de vir a algum lugar. Aqui, ó, a declaração do ministro visa endereçar a crescente ineficiência no setor público e a necessidade de cobrança por desempenho. O brasileiro paga imposto de primeiro mundo e recebe serviço de terceiro. É verdade. E um dos motivos ele ter razão é justamente porque o funcionário público ele não pode ser demitido. Então, cria aquele incentivo ruim que eu menciono sempre para vocês, que veja, eu não estou dizendo que todo funcionário público não quer fazer nada, ao contrário, tá? Eu conheço funcionários públicos e alguns são meus amigos e até parentes meus, e a maior parte deles, quando começa no serviço público, quer fazer as coisas, ao contrário, a pessoa que chega no serviço público empolgada, querendo resolver os problemas e coisa e tal, e aí ela toma o choque de realidade. Porque toda vez que você tenta fazer alguma coisa no serviço público, você é punido por isso, né? Veja, quem tenta resolver algum problema fatalmente pode cometer algum erro, né? Todo mundo que faz pode errar. E se você erra, você pode ser punido com uma reprimenda, com um processo administrativo interno, um PAD, coisa e tal. E se você não faz nada, não tem problema nenhum, porque você não fez nada. Mas o seu desempenho é muito ruim. Mas não faz diferença, você vai ficar ali. Tanto que, se você olhar a maior parte das repartições públicas, o pessoal que é promovido, que acaba subindo, é justamente o pessoal que menos faz, que mais fica quietinho, que mais fica ali. Aquele cara gente boa, aquele cara legal, que fala com todo mundo, que conversa com todo mundo, que faz piadinha, mas entregar trabalho mesmo não faz nada. Essa é a figura que acaba progredindo na administração pública, né? Porque o incentivo está errado, né? Na administração privada, da mesma forma, se você arrisca fazer alguma coisa, resolver um problema, se você é proativo, se você tenta resolver alguma coisa, também corre o risco de você errar, também corre o risco de você sofrer reprimenda, né? Mas você também tem o risco de ganhar, porque justamente numa empresa privada, as pessoas que resolvem problemas, que melhoram as coisas, que diminuem custos para a empresa, que conseguem novos clientes, essas pessoas são recompensadas com cargos mais altos, com promoções e coisa e tal. Mas isso não acontece no serviço público. No serviço público, o padrão é quanto menos você fizer, melhor. Quanto mais quietinho tu ficar ali, quanto mais te passarem um trabalho para você fazer, você ficar enrolando meses e meses e meses e não entregar nada, quanto mais isso acontecer, melhor para você.
Então, esse é o incentivo ruim que você tem, né? Agora, isso iria resolver o problema? Eu acho que não, tá? Porque da mesma forma, isso continua existindo uma cultura corporativa muito grande. Como eu falei para vocês, já houve leis aprovadas no passado que previam a demissão de funcionários públicos por mau desempenho. Já existe isso. Só que o que acaba acontecendo? O funcionário público que é demitido ou que sofre uma ameaça desse tipo, ele entra na justiça e fala, não, peraí, não pode me demitir por falta de coisa porque eu tenho estabilidade, não sei o que lá. Aí o resultado, esse resultado que eles dizem que eu fiz sim aqui. Aí o cara inventa um monte de coisa para dizer que fez alguma coisa. E aí o que acontece? O juiz que vai julgar isso, ele próprio funcionário público. Ele próprio teme um dia ser mandado embora por conta de resultado. Então ele não quer que isso aconteça. Então ele vai dar direito de estabilidade para o funcionário público. Isso sempre acontece. É impressionante como é que é difícil você demitir. Tem um outro caso também que quando a receita do ente federativo, né, do município, do estado ou do governo federal ultrapassa um determinado percentual, já deveria permitir que o governo demitisse funcionários públicos, né? Só que isso não acontece. Na prática, o pessoal entra na justiça e nunca é demitido ninguém. Então, embora seja uma coisa louvável essa posição do Haddad, acho muito pouco provável que isso dê resultado. A única coisa que você pode ter, de fato, é o outro lado da coisa, que é a diminuição do incentivo das pessoas de procurarem o serviço público no Brasil. O Brasil vive um fenômeno que é o contrário do primeiro mundo, né? No primeiro mundo, você falou nos Estados Unidos, tem funcionário público nos Estados Unidos também. Mas a maior parte que trabalha lá é o pessoal que ganha pouco, que vai porque não tem alternativa, não tem outra alternativa que não seja trabalhar como funcionário público, né? Não é um emprego que paga bem, não tem estabilidade, não tem vantagem nenhuma a pessoa ser funcionário público. Então é aquele caso que você vai para lá se você não tem outra alternativa. Aqui no Brasil, devido à nossa economia ser caótica, os salários serem super baixos por conta da CLT, virou um incentivo você ir para o funcionário público. O funcionário público no Brasil ganha pouco, tá? A maior parte dos funcionários públicos do Brasil ganha pouco. É lógico, você tem os funcionários públicos de elite, você tem a elite do funcionalismo público que ganha bem pra caramba. Mas o pessoal ganha pouco como funcionário público, mas ele tem a vantagem da estabilidade. Aí o cara pensa o seguinte, não, beleza, eu tô ganhando pouco aqui, mas aqui eu tô estável, aqui eu não posso ser demitido. E realmente, isso é um incentivo grande num país caótico como o nosso, que volta e meia o governo começa a quebrar as coisas todas e gastar mais do que arrecada. Aliás, é engraçado isso aqui, olha só. As declarações acontecem em meio a um intenso debate sobre a eficiência do setor público, especialmente com o arcabouço fiscal, que vem se mostrando frágil. Cara, é muito engraçado isso. Eu falei isso no primeiro momento que o Haddad lançou esse rombo de arcabouço fiscal. Eu falei aqui, caralho, não, isso não vai funcionar. Não tem como. Por quê? Porque não tem força. No teto de gastos, o presidente podia sofrer impeachment no teto de gastos. Agora não. Se tudo der errado, basta o presidente mandar uma cartinha para o Congresso. Ela deu tudo errado, desculpa aí. Foi mal, fui moleque. E nada muda. Então, ou seja, acabou, né? É por isso que o arcabouço fiscal está falhando. Não tem punição nenhuma se você descumprir ele. Há um incentivo enorme para gastar mais. Então, nunca iria funcionar isso daí, né? E o curioso é isso, é o Haddad querendo resolver a coisa, sendo que ele causou o problema. Tivesse mantido o teto de gastos, bem ou mal, a situação estaria menos crítica nesse momento no Brasil, né? Mas enfim. Isso gera insegurança financeira, aí, pô, você ser demitido é uma coisa ruim, qualquer emprego que você tenha, ser demitido é ruim. Então a estabilidade passa a ser um bem muito desejado pelo trabalhador no Brasil, e aí você tem esse fenômeno que eu acho terrível, que é o fato dos jovens mais capacitados, o pessoal mais inteligente, falar, não, vou fazer concurso público, vou dedicar concurso público porque, pô, vou ganhar dinheiro, vou ter estabilidade, coisa e tal. E, de certa forma, eu não critico quem faz isso não, cara, porque realmente o Brasil é um desastre ambulante. A chance de você construir uma carreira na iniciativa privada e amanhã ser demitido porque saiu um plano maluco do governo e coisa e tal é muito grande. Então, mesmo eu aqui no YouTube, estou aqui no YouTube, por enquanto eu estou bem aqui, estou gostando do YouTube, estou ganhando bem aqui, mas amanhã meu canal pode ser bloqueado, meu canal pode ser cancelado pelo governo, pode sair uma lei maluca aí proibindo falar de anarcocapitalismo, sabe-se lá. Então você sempre vive na incerteza, sempre vive no risco, né? E aí o pessoal prefere ir para o serviço público. Isso é ruim, porque lembra, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais capacitadas, elas precisam fazer parte do mercado. O mercado é justamente quando você precisa produzir alguma coisa de valor
para ganhar dinheiro. Essa é a ideia, né? Ao contrário do governo. O governo, você não produz valor nenhum. Por quê? Porque o governo rouba o dinheiro das pessoas, tira o dinheiro de forma coercitiva. Tirar dinheiro de forma coercitiva é roubo. Não importa que você chama de imposto, mas é para o seu bem. Não importa nada disso. Você tira dinheiro das pessoas de forma coercitiva, você está roubando as pessoas. O ideal é que você tenha a troca voluntária, que as pessoas te deem o dinheiro em troca de um serviço que elas vejam como positivo. Isso sim dá uma garantia de que os dois lados estão ganhando nessa coisa, né? Então é uma grande tragédia para o Brasil o fato do serviço público ser tão atrativo aqui para os jovens, né? E lógico, tem o outro lado da moeda, que é o uso político disso, né? O servidor público tem estabilidade hoje no Brasil porque se diz, não, porque senão eu vou ser perseguido. Né? Se eu for de esquerda, vou ser perseguido pelo governo de direita, se eu for de direita, vou ser perseguido pelo governo de esquerda. E, de fato, isso acontece, né? Aqui, olha só esse caso que aconteceu lá na China. Quem é o ex-ministro da Agricultura condenado à morte por receber corrupção na China? Eu já expliquei para vocês que corrupção em governo, todo mundo é corrupto. Quando o pessoal pega alguém por corrupção e demite ou executa e coisa e tal, é porque é questão política. É o que está acontecendo com o Xi Jinping lá na China. O Xi Jinping está fazendo uma grande purga no governo. Todo mundo é corrupto, mas é os corruptos que é amigo dele fica. Os corruptos que não são amigo dele são lançados para fora. Foi assim também que o Putin tomou o controle absoluto da Rússia. Para quem não sabe, a bandeira do Putin na eleição inicial é o combate à corrupção. E, de fato, ele começou a demitir um monte de gente que era corrupto no governo russo lá quando ele tomou posse, lá nos anos 2000, né? Adivinha? Um monte de gente que era oposição a ele, que não gostava dele, que tinha poder, mas não era ligado a ele. E, curiosamente, ficou um monte de gente que é ligado a ele nos cargos, né? E você acha que essas pessoas que são ligadas a ele também não são corruptas? É lógico que são. Todo mundo sabe da corrupção do Shoigu lá, do Gerasimov. Então, ou seja, esse negócio de combate à corrupção tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso, de fato, é usado para afastar os críticos do governo, né? E da mesma forma, essa questão aqui de aprovação e coisa e tal, da reforma administrativa e coisa e tal, e da mesma forma, essa questão de cobrar resultado de funcionário público pode ser feito do mesmo jeito, né? Porque lembra, os chefes muitas vezes são cargos políticos que são indicados pelo presidente, aí o chefe fala que você quer alguma coisa, mas esse cara aqui não fez nada, então a administração dele está muito ruim, ele não teve resultado nenhum, eu vou demitir ele. Mas está demitido na verdade porque não gosta do cara, ninguém faz nada, né? Mas aí pega aquele cara que ele não gosta, que é de outro partido político, que é de outra orientação e demite aquele pessoal. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer, isso é um risco muito grande. Mas eu acho que ainda é melhor o outro lado. Por quê? Porque esse pessoal ainda tem o amparo da justiça. Então, mesmo que por hipótese a gente consiga fazer valer a demissão por justa causa, a justiça vai ter muito cuidado em permitir demissão por conta de posicionamento político, né? Então, assim, isso aqui tudo, o Haddad está certo? Está certo. Eu acho que tem que acabar com a estabilidade mesmo. Por mais que doa em demissão de pessoas ligadas a partido, mas... Primeiro, eu não acho que isso aqui vai passar, não tem chance de passar. E segundo, no final das contas, o Haddad está falando isso aqui por falar, porque ele quer justificar o fracasso do arcabouço fiscal dele. Só isso. Não tem nada de concreto nessa proposta dele. Agora, parece que a reforma administrativa vai passar mesmo, né? O pessoal está falando em aprovar esse semestre, mas não vai ter nessa reforma administrativa o fim da estabilidade. O que tem só é contratação a partir daqui, né? Eu acho que esse é o caminho. O que tem que ter é flexibilização de contratações futuras. Infelizmente, tentar mexer com o passado do funcionalismo público no Brasil é impossível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.